Em pauta, a partir de agora, o autismo. E aproveitando a passagem desse dia tão importante, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, nós colocamos em evidência, a partir de agora, então, esse assunto, essa temática, trazendo também aqui ações voltadas às famílias atípicas. Eu sou Denise Bichlin e a partir de agora, então, com essa missão de conversar com ela, conversar com a Josi Menestrina, mãe atípica, tem também o diagnóstico do próprio autismo e, principalmente, está à frente, fundou aqui em Blumenau a ABLUPA, Associação Blumenauense dos Pais e Amigos dos Autistas. Josi, missão para mim te receber aqui porque hoje você está do outro lado. Hoje você está aqui para contar a tua história, para trazer também momentos importantes da tua vida e, ao mesmo tempo, compartilhar boas histórias envolvendo a temática do autismo. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. É um prazer estar aqui, é um prazer estar desse lado também hoje para abrir um pouco do meu coração e das minhas vivências, e eu sei que o programa está muito bem conduzido. Você, como uma amiga e como alguém que eu considero madrinha da ABLUPA, eu sei que as famílias serão abrilhantadas pela maneira que você vai conduzir esse programa que é tão querido para nós. Pois é, Josi, eu te conheci dessa forma, como fundadora, como uma mulher à frente da ABLUPA, Associação Blumenauense dos Pais e Amigos dos Autistas. E hoje aqui a gente está para poder ouvir a tua história, para poder entender quem é essa Josi antes da ABLUPA, para poder conhecer um pouquinho mais dessa mulher, dessa mãe, dessa esposa, dessa cidadã que abraçou a causa do autismo, mas ao mesmo tempo, antes disso, sem saber, já convivia, inclusive, com esse assunto, mas não tinha ainda o diagnóstico. Quem é a Josi Menestrina antes da ABLUPA? Quem é a Josi Menestrina? Bom, a Josi é uma mulher que ama a vida, né? Que acredita nos propósitos de Deus para cada um de nós. Eu acho que todos nós nascemos com uma missão. E eu sempre tive uma consciência muito grande de que havia algo aqui que é para eu fazer. Havia algo, né? E por 23 anos fiz trabalho voluntário, mas não que eu resuma a minha vida ao que eu faço. Mas sempre tive uma clara ideia de que havia alguma coisa, que a Josi era alguém comissionada para fazer algo importante, né? E eu considero tudo isso muito maravilhoso, né? E sou grata a Deus pela vida. Considero a vida um presente, embora entendo o quão difícil às vezes ela pode ser, ainda mais vindo com um diagnóstico de autismo, como é o meu caso, como é a maternidade atípica, porque nada disso é romântico, nada disso é fácil, mas ainda assim a Josi é alguém que acredita que a vida é linda. Josi, o teu envolvimento com a ABLUPA partiu da tua vivência como mãe de uma criança com autismo, ou depois o teu diagnóstico descobrindo já na fase adulta que você também tem autismo? O meu diagnóstico de autismo ele é recente. Eu fui diagnosticada em janeiro de 2025. Portanto, fez um ano agora há pouco, né? O meu início com a ABLUPA foi justamente por quero fazer alguma coisa pela categoria. Eu tenho as mesmas dificuldades que todas as mães atípicas têm. E uma delas, que inclusive é triste, é uma estatística triste, muitas mães atípicas, famílias atípicas, elas têm uma incidência, uma tendência maior à depressão. Por causa da rotina, que é mais estressante. Sempre. Se já é difícil você dar a educação, você corrigir, você formar um filho, um bom cidadão, né, uma boa pessoa, porque crianças são naturalmente teimosas, tendo um diagnóstico, né, um TDAH, como o meu filho tem, um autismo e um TOD, é um pouco mais desafiador. Então é muito comum a depressão, a ansiedade nessas famílias, nessas mulheres. Então, quando que as coisas começaram, quando que virou uma chave dentro de mim? Meados de 2023, eu fui convidada para participar de um grupo de mães atípicas que estava iniciando no meu bairro. Uma pessoa bem intencionada, uma pastora, ela tinha muitas mulheres vivendo essa jornada na igreja dela e resolveu abrir a igreja dela, vamos fazer os encontros, apoio vocês. E aí começamos modestamente, né? E aí todo mundo levando as suas histórias, ninguém julgando ninguém. Se tinha um autista correndo lá, ninguém julgava ninguém, todo mundo ajudava a cuidar. E aí no fim a gente tomava um café e aí eu me encontrei. Aí eu entendi, poxa, esta é a minha tribo. São com essas as pessoas que eu preciso caminhar, porque o mundo não vai entender. E aí foi assim que começou aos poucos. Dentro de ali, daí já em 2024, outubro de 2024, foi quando conversando com uma amiga, mãe de autista também, e eu tava dizendo pra ela,
Poxa, Andréia é o nome dela, uma pessoa que eu vou levar pra vida. Andréia, o que eu vou fazer pra ajudar a categoria? Eu tenho muita vontade. Eu fiz trabalho voluntário por 23 anos com crianças, mas agora eu quero fazer alguma coisa por essas famílias. Eu já entendi muita coisa sobre mim que eu precisava. Não tinha o diagnóstico de TEA, mas já desconfiava, porque a essa altura eu já tava vendo muita coisa. A essa altura, eu já estava compreendendo mais do diagnóstico do meu filho e vendo similaridades em mim. Então, ali, eu já desconfiava. Quando eu falei para minha mãe, para minha irmã, gente, eu acho que eu sou autista, me espantou a reação delas, porque elas disseram, nós já sabemos. Eu sou mãe de um autista. A minha irmã tem um menino autista também. O meu outro sobrinho tem paralisia. Então, nós somos em 3 irmãos, cada um com um filho e todos com um diagnóstico. Né? Então, assim, tudo colaborou, tudo caminhou para isso. E aí ficou evidente, cada vez eu fui fazendo essa leitura de que eu tinha traços de autismo, né, de que eu tinha evidências. E, claro, quando eu busquei ajuda, quando eu paguei por uma avaliação médica, né, com uma médica capacitada para isso, se confirmou tranquilamente autismo e TDAH. E foi libertador. Consegui me perdoar por muita coisa, né, da qual eu carregava certas culpas. Por que eu agi daquele, sabe? Fez muito sentido, o senso de justiça aguçado. Por quê? Sabe? Eu comecei a me entender melhor. Então, assim, eu aconselho todo autista adulto, né? A pessoa que você desconfia, vai atrás. Porque é curador. Não resolve tudo, mas ajuda metade do caminho. Josi, que sinais, que evidências que poderiam levar, de repente, ao diagnóstico, ainda sem ele, mas depois com o diagnóstico ficou mais claro para ti, te entender, te olhar no espelho e te reconhecer realmente como a Josi Menestrina com um diagnóstico possível para o autismo? Vamos lá, para mim, assim, ó, a coisa mais latente e até mais difícil do autismo, para mim, Josiane, é o sentir tudo muito aguçado. Então, o autista, por que, por exemplo, as crianças autistas têm o problema com a etiqueta? O problema com o calor? Por que eles entram em... Gente, é porque nós sentimos as coisas mais aguçadas. Então, assim, aquilo que é uma injustiça, aquilo que é ruim, que você vê, já é ruim para toda pessoa de bem, ok? Ninguém gosta, né? Mas quando se é autista, a dor, o impacto é maior. Lembra que eu falei da incidência da depressão? Não é só na mãe atípica, é do autista também. Porque nós sentimos as coisas com mais intensidade. Não é vitimismo, gente, isso é fato, isso é biologia. Tem pesquisa, não estou inventando isso. Então, isso, assim, é a coisa mais difícil para mim em ser autista. É você ser normal num mundo que não te entende. Porque injustiça, coisa errada, a gente vai ver o tempo todo. E, ao mesmo tempo, manter também, Denise, o equilíbrio da gente não sucumbir ao vitimismo. Porque eu também não quero ser alguém que me considere uma coitada. Eu não sou uma coitada. Eu sou alguém lutando para me superar, lutando para ser o melhor, para desenvolver a missão que Deus tem para mim. Atualmente frente ao meu casamento, a maternidade atípica e a associação que eu fundei. Mas nós também não podemos sucumbir ao vitimismo. A gente precisa superar. Por isso, aprendizado, história, leitura, conversa. Isso que a gente está fazendo aqui, esse programa existe para isso. Para ficar bem claro, né, Josi? Você descobriu agora tem um ano que realmente o diagnóstico é possível para o autismo. Só que assim, ele não se desenvolveu com o passar do tempo. Você nasceu com autismo. Quanto prejuízo? Quanto prejuízo? Infância, adolescência, fase adulta, a construção da família. Se deparar com um filho com autismo, sem saber que você também tinha o autismo. Isso. E ao mesmo tempo, muitas vivências, muitas histórias e com certeza também muitas marcas que ficaram ali guardadas dentro de ti. Fica. E assim, sabe que eu já desenvolvi, por conta do meu diagnóstico, por causa do meu filho, é o meu mundo. Tudo praticamente na minha vida orbita em torno do autismo. Né? E assim, foi... Então, tudo na minha vida orbita em função do autismo. Né? E eu conversando com as mães, porque todo dia eu atendo uma mãe atípica, naturalmente, são problemas diversos todo dia, e é muito comum, Denise, eu tô conversando com elas, só na maneira que elas me mandam o áudio, na maneira que elas colocam, eu já identifico, tem alguma coisa. Eu não tô dando um diagnóstico pra ninguém, pelo amor de Deus, eu não sou médica, mas assim, pela minha experiência, eu já percebo que essa mãe está não só cansada, não só esgotada, ela realmente tem problemas, mas ela também possivelmente tem um diagnóstico não tratado corretamente e que faz com que seja mais difícil ainda. Então, aí isso faz com que eu entenda o quanto é sério essa empreitada que eu decidi empreender.
Porque não é só a responsabilidade com a criança. A gente precisa olhar para essas mães, porque muitas dessas mães e desses pais, eles não foram diagnosticados. E hoje eles estão tendo a responsabilidade de cuidar de um filho e eles estão sofrendo. O poder público, infelizmente, acaba sendo negligente, a sociedade não está preparada, então cada vez mais a gente precisa de vozes falando disso. É desse jeito. E esse é o papel da própria Ablupá, Associação Blumenauense dos Pais e Amigos dos Autistas, que hoje tem a missão de atender muitas famílias. Isso. Muitas mães. São quantas famílias aproximadamente, Josi? Hoje a gente já está perto das 200 famílias. Olha só. Uma coisa que 200 começou famílias sendo recente. acolhidas, podendo ser entendidas, se sentindo na tribo que você mencionou Isso há aí. pouco, que era aquela tribo que você começou ali a se identificar melhor. Modestamente. É ali que tu gostarias de ficar e permanecer por mais tempo. É isso. Para você ter uma ideia, daqui a uma semana, nós vamos levar 2 ônibus, são 70 pessoas, 41 autistas e mais as suas mães, para passear num parque, num passeio inclusivo em Pomerode. Então, assim, a gente promove coisas para promover a inclusão, o acolhimento, a leveza, o descanso, sabe? E eu vejo muito valor. A gente fez o passeio, inclusive, ano passado também, mas foi com 41 pessoas, foi um ônibus, foram 21 autistas e foi maravilhoso. E esse ano a gente já tá dobrando. 1 ano. Aí tem o Café Azul depois também. Então, assim, muita coisa tá acontecendo. A gente já teve o Entre Nós, Mães Atípicas, no dia 28 de fevereiro. Foi maravilhoso. O Espaço Júnior abriu as portas. Eles ficaram com as crianças, profissionais do Espaço Júnior, ficaram com as crianças para que nós, mães, tivéssemos um tempo de descanso, ouvindo 2 psicólogas, uma falar sobre o manejo e a outra falar sobre as nossas próprias emoções e depois comer um café gostoso, né? De desfrutar de um café gostoso. Então, assim, são coisas que a gente faz para promover a inclusão e o acolhimento. Isso é muito sério. Falar sobre as próprias emoções, voltar no tempo, abrir um pouquinho mais esse teu coração, hoje nessa história de superação que a gente está aqui evidenciando, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Você trocou de lugar, você não está conduzindo o programa, você está sendo entrevistada por mim hoje nesse programa especial. Eu queria que falasse um pouquinho mais sobre as tuas emoções, o passar do tempo, as barreiras que você enfrentou e, ao mesmo tempo, isso olhar para trás hoje. A Josi de hoje, olhando para a Josi que foi construída com o passar do tempo. Que situações mais marcaram na tua vida e, ao mesmo tempo, hoje tu traz como experiência de vida, de superação, para daqui para frente continuar abraçando mais e mais mães atípicas? Quem vê a Josi sempre trabalhando, sempre voltada ao trabalho voluntário, né? Muitas vezes não imagina, mas eu preciso dizer isso com muita responsabilidade, com muita maturidade, mas a Josi também é uma mãe atípica que sangra. A Josi também é uma autista, uma pessoa que sangra. No final de 2024, quando eu decidi abrir a associação, nesse momento, exatamente nesse momento, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Os meus pais eram casados há 42 anos e eles se divorciaram. Tiveram as questões e se divorciaram. E um divórcio, ele sempre é devastador para qualquer família. E justo nesse momento de abrir a associação, eu tinha acabado, inclusive, de sair de uma campanha política, na época, né, que também traz os seus desgastes. E aconteceu isso na nossa família, foi muito difícil. E eu lembro que nessa época, assim, isso não me fez em nenhum momento andar para trás, né, recuar. Não, vamos abrir a associação. Comecei a formar a diretoria, comecei a buscar informação, porque até então eu não sabia nada, né? Então, assim, sempre foi difícil. Eu não faço nada, gente. Eu digo assim, ó, de coração aberto. Nada do que eu faço é porque é fácil. É porque tá muito ao meu alcance, é só esticar o braço e fazer. Não, tem um custo. Fazer o bem, ajudar o próximo tem custo. Eu não vou romantizar isso. Nesse dia 28, a gente vai falar disso mais pra frente, que foi o nosso último encontro, eu tinha tomado ciência de uma situação muito devastadora e eu tava dentro de mim, eu digo, dentro da armadura eu estava sangrando, pelo que eu havia descoberto, né, que se diziam a respeito de mim, né, uma situação que eu estava passando e tinha tomado conhecimento. Mas sempre foi muito desafiador. Então, assim, começou o divórcio dos meus pais. Não vamos desistir, vamos abrir a associação. Meu marido me apoiando. Não, vamos lá. Eu tinha acabado de sair de uma campanha política, ele me ajudado, trabalhado e... Pois 2 semanas depois eu decido abrir a associação e ele do meu lado. Parceiro, vamos lá, não tem problema, vamos lá. Recruta a diretoria, vamos atrás do estatuto. Aí naquela época eu comecei a auxiliar, eu comecei também a ser apresentadora coadjuvante num podcast também, né? E aquilo me animou.
Poxa, tava na situação do divórcio dos meus pais, tava fundando a Blupar, de repente você começa, eu e você, a gente gosta de comunicação. Isso é um incentivo, né, pra você, não, vamos lá, vamos pra frente, te anima quando você tá fazendo uma coisa que você gosta. Então, eu tava gostando, eu tava feliz, mas infelizmente esse projeto não foi pra frente, a pessoa não quis mais que eu continuasse no projeto, né, e foi frustrante, né, a pessoa decidiu que não queria mais a minha presença junto. E ok, cheguei para apresentar o podcast no dia e no horário combinado e tava tudo cancelado e eu não fazia mais parte e aconteceu, né? Foi difícil? Tá, foi. Mas a leitura que eu fiz disso, vou parar? Não, eu vou continuar. A toalha não caiu. A toalha não caiu. Não caiu. Abalou. Mas não caiu, sabe? Não caiu e eu quero deixar isso bem claro assim, a gente não se desgaste, sabe? Dando explicações. Não fiz nenhum vídeo, não falei nada, entendeu? Tomei aquilo pra mim e fiz a seguinte leitura, Denise. Se Deus tiver pra mim um podcast, alguma coisa assim voltada à área de comunicação, vai acontecer. Tá bom, não é agora. Mas assim, ó, não sucumba à mágoa, entendeu? À vingança. Procure fazer leituras da sua vida que te façam crescer. Então, assim, naquele momento eu tive que recuar, eu tive que ter paciência. Eu estava, assim, vivendo uma situação que eu considerei de injustiça, achei uma sacanagem. Mas, assim, vou parar tudo? Vou parar de construir? Vou me afundar numa depressão? Porque o mundo tá sendo... Pô, meu pai se separaram, agora mais isso, agora... Não. Superação, lembra? Superação. A Blupar em cast. Aqui estamos no podcast. É o meu primeiro, apresentando... aqui conduzindo, mas ao mesmo tempo podendo te ouvir e trazendo a tua história de superação, a tua história de vida. E você colocou, Josi, um detalhe muito importante, que você mencionou a força, a presença, o apoio, o amor do teu marido. E Total. Quantas mulheres nos acompanham agora em casa que não têm o seu marido depois do diagnóstico do autismo do seu filho ou dos seus filhos? Quantas mulheres se tornam solo depois desse diagnóstico e precisam ainda mais terem força para poder realmente continuar vivendo pelos seus filhos? Me arrepia, assim, porque até o nosso estatuto vai dizer, Denise, que o foco, a prioridade da Blupar são as mães solo. Porque, como eu te falei, já é difícil para quem tem um marido parceiro. Quantos abandonam o lar quando se confirma? Isso também é estatística. A depressão é uma estatística e o abandono é uma estatística, gente. São dados. Tem números que comprovam que no Brasil aumentou o número de divórcio à medida que aumentou também o de diagnóstico. E nós temos na nossa associação muitas mães solo, às vezes com 2 filhos, né, com 3, com mais de um atípico. E é muito difícil. Então, assim, nós estamos aqui por elas também. Nós estamos aqui por essas mães. E uma ajuda a outra? Uma ajuda a outra. A história de uma fortalece? Fortalece. A história da outra mãe ali presente, uma consegue se fortalecer com passos dados por quem faz parte da Blupar? Com certeza. Isso é o que a gente mais vê, assim, ó. Quando as pessoas adentram no nosso grupo de mães e pais atípicos, eu sempre coloco assim, ainda ontem eu fiz isso. As pessoas que entraram por último, fiquem à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho da sua vivência. E olha, aqui ninguém tá aqui para julgar ninguém, tá? Aqui a gente é como uma grande família. E daí, assim, uma tá precisando de remédio, fala, ou que muito comum no grupo, muito comum. Gente, olha, eu tô com risperidona sobrando, né? Eu tô com Ritalina. Eu consegui um micro-ondas novo, eu tenho. Aí a outra mãezinha que não tem pra poder esquentar ali os lanches da semana da criança. Então, assim, ó, a gente cuida uns dos outros. Eu amo isso. Como que eu vou desistir? Ainda que haja um custo, muitas vezes que a sociedade não está vendo, para quem está à frente de um trabalho, porque liderar é difícil, como parar? Se o resultado está acontecendo. Não é numa proporção astronômica. Mas eu sei que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Josi, esse resultado vai ser colocado em evidência agora, nesse mês de abril também, esse Abril Azul, com o Café Azul, promovido pela Blupar. E ao mesmo tempo também vai ser uma oportunidade para poder apresentar os números, apresentar esse dia a dia da associação, se apresentar para quem estiver com vocês ali no Café Azul. Com certeza. Então, assim, toda a comunidade blumenauense, nós precisamos do apoio de vocês, né?
A gente não faz nada sozinho. Nós somos mães atípicas que decidimos nos unir para fazer o bem à nossa categoria, ao próximo. Toda mãe atípica, toda família atípica que vier até nós, a gente vai poder ajudar com uma informação, com algum caminho, né, com alguma condução. A gente procura, assim, dar a mão para todo mundo dentro das nossas possibilidades. Só que se Blumenau não pegar junto com a gente, embora a gente já fez muitos avanços nesse um ano, eu reconheço, mas para que a gente possa avançar à medida que a demanda só aumenta, a demanda não diminui. A demanda só aumenta cada vez mais. Então a gente precisa da parceria dos empresários blumenauenses, dos comunicadores, assim como você é uma pessoa que está aí caminhando com a gente, sempre dando oportunidade para a Blupar fazer os seus convites. A gente precisa disso, da sociedade caminhando com a gente. É dever de todos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse café azul. Quando você fala aqui, Josi, que a demanda só aumenta, os números só aumentam, porque os diagnósticos realmente colocam cada vez mais em evidência os casos de autismo. No passado, como foi o teu caso, infância, adolescência e parte da tua vida adulta sem o diagnóstico, mas hoje já desde cedo temos um diagnóstico presente no seio de muitas famílias. E aí vem aquela transformação. Por trás do diagnóstico tem uma nova vida, uma nova história, uma nova família que começa a se descobrir para o mundo. Porque dali para frente vai ser também uma nova descoberta, dia após dia, junto com aquela criança, ou pelo menos tentando se entender melhor dentro de uma sociedade que muitas vezes não compreende a questão do autismo, né? Sim, passos muito pequenos. São passos muito, muito pequenos. Por isso que a ideia é propagar, e eu acho muito importante dizer assim, a forma que a gente trabalha na Blupar não é de ter uma diretoria, ter uma liderança que faz tudo. Não. A gente quer, como trabalham as abelhas, como trabalham as formigas. A gente quer pegar as próprias famílias, ajudá-las a atender suas necessidades, mas colocar na mente dela que ela também pode fazer por outra família. Que ninguém é tão pobre, ninguém é tão pequeno que não possa colaborar com nada. Então, assim, é uma rede. Não são poucas pessoas fazendo tudo. São pessoas influenciando várias outras para cuidar das demandas delas, auxiliar, mas mostrar para elas que elas também podem ajudar outras famílias e outras mães. E está funcionando. É maravilhoso. É isso. Esse é o segredo do voluntariado, esse é o segredo da boa ação, de ajudar o próximo. É despertar as pessoas para fazer. E o que eu vim fazer aqui hoje foi falar que não necessariamente vai ser fácil, mas vale a pena. Não foi fácil em muitos momentos da tua vida. Não. Mas não valeu a pena tudo até aqui, para daqui para frente ser cada vez melhor. Valeu e vale, mas assim, eu acho importante dizer, sabe, que eu acredito muito em Deus, sou uma mulher de muita fé e eu preciso falar, sempre vou falar de Deus ao compartilhar as minhas. Não tem como eu me desassociar dele, eu acredito que é ele quem me dá força, mas assim, uma coisa que você em casa precisa saber, você que também se considera chamado, acho que todo mundo tem uma missão, acho que todo mundo pode ajudar o seu próximo. Não pense que você só vai ajudar alguém quando a sua vida for perfeita, quando você estiver curado. Como eu te falei. No último encontro, no dia 28 de fevereiro que nós tivemos, eu estava lá com um sorriso no rosto. Eu realmente estava feliz, porque eu amo o Entre Nós Mães Atípicas. É prazeroso, é alegre, eu amo isso. Eu estava feliz. Mas, por exemplo, quando as psicólogas, elas tocavam em algum assunto um pouco mais sensível, né, falando um pouco das nossas emoções, o meu olho enchia de lágrima. Eu percebia. Sabe, eu sentia o meu olho encher de lágrimas. Por quê? Naquela semana eu tinha uma pessoa me chamou para me contar a respeito de algo que ouviu a meu respeito, né? E uma calúnia, uma difamação a meu respeito. Assim, gente, é muito delicado falar disso. Eu não tô acostumada a falar, eu tô acostumada a ajudar, a colocar as pessoas para cima, mas é difícil. Mas aproveita que aqui são histórias de paz e superações. O espaço foi pensado para também poder ouvir quem estava sempre até então à frente do programa. E hoje, mas daí você percebe como já fica mais difícil. Até aqui, enquanto eu tô falando da Blupar agora, quando eu vou falar de mim, de uma dor e que pode ajudar quem tá em casa, porque talvez quem tá em casa tá passando por algo similar e tá perdido. Mas é difícil, tá vendo? Isso é muito difícil, falar da nossa própria vida, né? E eu tomei conhecimento de uma situação, de uma acusação que paira, né? que existe, infelizmente, né? Até poderia ir atrás e judicializar, mas aí também tem outra coisa. Eu tomei a decisão de deixar com Deus. Decisão minha.
Decisão minha. Calúnia e difamação, que, se eu não me engano, é o artigo 139, né? Mas eu tomei a decisão. Então, assim, a pessoa, olha, José, nós vamos ter o café esse fim de semana, mas assim, olha, vamos redobrar o cuidado, a atenção, porque, infelizmente, existe gente na cidade que não gosta de você e que diz que você não é boa para crianças, que você, a pessoa diz que já teve que botou um segurança para cuidar do filho porque você era uma ameaça. Mas, Denise, não existe uma evidência, não existe uma mensagem, não existe uma ameaça, não existe nada. A minha vida, ela é marcada pelo trabalho voluntário. Com 14 anos, eu já cuidava de crianças na minha comunidade, na comunidade da Rua Araranguá. E eu tenho amor, eu tenho paixão por criança. Até porque se você não amar, você não fica. Porque era voluntário, eu não ganhava nem salário. Nunca ganhei salário para fazer trabalho voluntário. Eu tenho o dom da contação de história, né? E aí, infelizmente, quando você começa a fazer o bem, Denise, e o teu trabalho ele começa a ganhar uma certa projeção, isso incomoda. Ataques pessoais E assim, virão, infelizmente virão. E a gente não pode esconder isso das pessoas. Eu não posso ser irresponsável de dizer pra quem tá em casa, não, começa que todo mundo vai te aplaudir. Não, gente, eu vou estar mentindo, eu vou estar sendo irresponsável. Não é verdade. Eu vou falar a verdade pra você, mas vou te incentivar a não parar, porque também é gratificante. Também é, eu não me arrependo de nada, mas tem um custo. Por quê? Porque existem pessoas medíocres na nossa sociedade que elas não constroem nada, elas não fazem nada de relevante e elas se incomodam quando alguém tá fazendo. É assim. Sempre foi. E uma coisa que é muito triste do ataque, né? É porque, assim, nós temos uma legislação que não te permite matar pessoas. Você corre o risco de ser penalizado, um grande risco. Mas já que não se pode matar pessoas, então, o que se faz? Se assassina reputação. Se assassina, infelizmente. E eu lido com isso. Com assassinato de reputação. Mas eu decidi também. Eu vou ignorar. Por quê? Porque se eu for parar pra resolver, pra procurar as pessoas, pra acertar e pra não sei o que, quanto tempo eu vou perder, que eu poderia estar ajudando as minhas mãezinhas atípicas, os meus autistas, as famílias, porque eu vou estar dando explicação, porque eu vou estar... Sabe? Então, assim, ó. Josi, isso é superação, é sabedoria e é força. E nesse caso você mesmo mencionou que essa força você busca na pessoa certa, no ser certo, em Deus. Então pede para ele essa sabedoria para lidar com essas situações, senão, com esses ataques e ao mesmo tempo te fortalecer ainda mais diante de situações como essa, para tua missão ter continuidade. Até porque tem muitas famílias que precisam continuar sendo atendidas, continuar fazendo força dentro da própria Ablupar. Eu particularmente, tá? Eu não acho que seja possível sem Deus, porque é difícil. Você vai lidar com as tuas emoções. Chegou a pensar em parar em algum momento? Já, algumas vezes. Nessa última situação mesmo que eu tô te falando da calúnia, foi difícil, assim. Eu levei algumas semanas pra voltar a questão da resiliência, né? Pra voltar, sabe? Passa pela cabeça. Se eu parar eu vou me incomodar menos. Existe isso. É o teu cérebro tentando te ajudar. Mas assim, nunca dei movimentos. Vou falar pra diretoria que vamos parar. Não, nunca fiz nada, nunca dei um passo. Mas na minha cabeça já. Por quê? As pessoas só fazem isso porque elas querem que eu pare. Ok, isso acaba sendo mais um incentivo pra eu não parar. Mas passa pela sua cabeça, eu terei menos problemas se eu parar. Mas, lá na frente, eu vou olhar pra mim e eu vou ver que covarde que eu fui. Mesmo sangrando no teu interior, tu se manteve forte... Isso. E continua forte. E continua. Para seguir essa caminhada. E continua. Reconhecendo que é difícil, mas dizendo em alto, claro, em bom tom, quero fazer, não vou parar. E aconselho que as pessoas também façam isso dentro daquilo que Deus as comissionou. Dividiu em casa esse problema? Com toda certeza. Com toda certeza. Meu marido sofreu junto comigo. Foi muito difícil. Muito difícil, assim, ele próprio, apesar de ser um homem muito parceiro e o homem tem o raciocínio, né? É diferente, não é tão emocional, mas meu marido ficou abalado também, nos doeu. Nós somos casados, o que dói em mim naturalmente vai doer, né? Nós somos casados há 18 anos. Até o nosso filho sentiu, acabou, a gente poupou ele, mas uma ou outra coisa ele acabou percebendo, até por conta da nossa tristeza. Então foi difícil, mas assim, ó, é uma superação, porque nós estamos bem. Nós decidimos não falar mais desse assunto, né? E confiar
que se Deus quiser, Ele vai fazer justiça, nós não vamos limpar a sujeira dos outros. Querem espalhar lixo a nosso respeito, querem mentir. E, gente, assim, ó, ninguém é obrigado a gostar da gente. Você quer uma característica de maturidade? É quando você lida com aquela pessoa que ela entende que tá tudo bem alguém não gostar de você. Claro, se a gente for pro campo da calúnia e da difamação, você pode ter problemas. É outra coisa. É outra coisa. Mas assim, ó, tá tudo bem. Tá tudo bem não gostar de mim. Tá tudo bem achar que o meu trabalho é ruim. Que não sei... Tá tudo bem, sabe? Então isso também, essa lógica também me ajudou. Tá tudo bem, sabe? E assim, estou entregando para Deus. Ele vai fazer justiça por mim, pelo meu nome, pela minha casa. Eu não vou sair por aí limpando a sujeira que espalharam a meu respeito. Não vou. Josi Menestrina, à frente da Blupá, Associação Blumenauense dos Pais e Amigos dos Autistas aqui na nossa cidade, é mãe atípica, tem o diagnóstico do autismo também e é escritora, né, Josi? Tem um livro também. Fala um pouquinho sobre o teu livro, fala um pouquinho sobre também essa experiência no campo literário e, ao mesmo tempo, tudo isso te fortalecendo para daqui para frente ficar ainda mais presente dentro dessa causa tão importante. Eu sempre amei escrever. Eu sou apaixonada, por exemplo, pela literatura brasileira, amava a matéria de português, né? Literatura, para mim, assim, eu amo, li boa parte dos livros da literatura brasileira, sempre gostei muito. E tinha esse sonho de ser escritora, tinha esse dom já desde a infância de escrever, e era um sonho muito grande. Eu já escrevi 2 livros. O primeiro livro eu vou abordar premissas básicas para se fazer trabalho voluntário com crianças, que é a minha maior experiência, né, de vida. Eu vou abordar e eu lancei ele em meados de 2023, foi uma conquista, né, muito grande, né, naquela época, assim, porque a gente estava até com poucas condições, mas deu certo, fiz tudo particular, contratei uma gráfica e vendi, doei também para muitos voluntários que fazem trabalho com criança. E aí, logo em seguida já engatei um outro projeto, né, aí um pouco mais... com uma visão assim um pouco diferente, já não era mais para essa questão do trabalho voluntário. É um livro onde eu abordo algumas coisas relacionadas a questões femininas, né? Então assim, lembra o que eu falei para vocês? Deus, né, é importante para mim, é a minha vida, né? Eu vou escrever um livro, eu vou falar do que é importante para mim a respeito da minha cosmovisão. Então assim, eu acho que nós mulheres, a gente tem um papel na sociedade que não é de forma nenhuma inferior, né? Mas eu acho que existem papéis, existem responsabilidades, a gente não pode só reivindicar, acho que a gente também tem que colaborar. Então eu escrevi um livro, né, falando sobre a impossibilidade que eu vejo, né, a respeito de uma mulher se declarar feminista e cristã, né? Você quer ler para ter uma visão diferente, ok, mas assim, eu já começo o livro dizendo, olha, se sinta respeitada, se sinta acolhida, que ninguém quer te afrontar, e é só uma oportunidade de ver a forma com que alguém enxerga, né? Tá tudo bem se você é feminista e me acompanha e gosta, se você é mãe, não tem problema nenhum, né? É só a minha opinião, e eu coloquei ela num livro, né, com um embasamento teórico. Mas eu passei uma situação assim, também assim, devastadora. Porque é muito difícil escrever um livro, né? É tempo, é estudo, você precisa comprar muito livro, você precisa referenciar, não pode... Eu falei aqui da minha opinião, mas na verdade você não deve escrever um livro falando a sua opinião. Você precisa ter embasamento teórico, você precisa ler muito, você precisa ver outros autores, né? E eu fui ler as teóricas, né? Eu fui ler teólogos também. Então dá trabalho, mas é bom. E aí eu convidei uma pessoa com uma certa autoridade no assunto para prefaciar o meu livro, né? E a pessoa avaliou o material, o manuscrito, e disse, olha, legal, mas eu acho que você deveria referenciar mais, eu acho que você deveria fazer alguns incrementos na sua obra, vai dar mais robustez, vai ficar melhor para você. E eu super concordei, né? Até porque... Óbvio que eu estava falando com alguém que entendia do assunto, então eu super aceitei o conselho. Só que demanda tempo, né? Porque você praticamente precisa reescrever a obra, você precisa comprar mais obras, você precisava referenciar mais. E aí fui atrás, levou um certo tempo, e aí quando eu voltei com a obra pronta, que eu devolvi a obra pronta para a pessoa avaliar se agora estava bom e se ela ia prefaciar, ela tinha escrito um livro com a mesma temática. Ela se inspirou pelo teu trabalho. Mas não contou isso pra ti? Não. Ela se inspirou, ela escreveu um livro com a mesma abordagem que eu estava trazendo, né? O mesmo que eu me propus a fazer nesse meio tempo, né? Ela foi lá e fez. Então, assim, meu livro vendeu muito pouco, né?
não tenho problema de falar. Gente, prejuízo faz parte, né? É inerente ser adulto e ter prejuízo, né? E foi uma frustração. Eu lidei com isso no começo do ano passado. Então, assim, o divórcio dos meus pais, a história do podcast que eu falei, recentemente a calúnia, a situação do livro. Eu contei para pouquíssimas pessoas essa situação do livro. A maioria das pessoas não sabe. Isso me causou também uma dor, porque agora eu tô lidando com isso, eu tô lutando para superar isso. Eu pretendo voltar a escrever, até escrever coisas para ajudar as mães. Mas assim, ó, eu ainda tô trabalhando, eu ainda tô superando. Eu ainda tô superando isso porque me causou um bloqueio. Agora eu tô com um pouco de aversão a escrever, sabe? Eu tô com um pouco disso. E eu preciso superar, eu vou trabalhar pra isso. Mas eu ainda não venci. Eu não tô aqui pra falar, é o que eu disse antes. Eu não tô aqui pra dizer que, olha, só tô fazendo as coisas porque eu sou 100% tratada, 100% bem resolvida. Não, eu tenho os meus problemas e decidi fazer alguma coisa pelo meu próximo, ainda que algumas coisas não estejam resolvidas dentro de mim como eu gostaria. E é importante falar desses problemas. É importante poder também esvaziar o copo, como muitos falam, né? Esvazie o seu copo para não transbordar totalmente. Como é que você está se sentindo? Falando um pouquinho desses problemas, dividindo, a gente sabe que é um pouquinho do muito que foi para ti no passado, mas dividir um pouquinho disso hoje, nesse momento, abrir um pouco do teu coração, mostrar também essa tua história para ser compartilhada com quem nos acompanha. Olha, Denise, eu acho assim, ó, não é que as coisas necessariamente elas parem de doer. Não é a leitura que eu faço. Dói, mas você começa a enxergar as coisas com um pouco mais de propósito. Você começa a deixar a emoção de lado, né? Por que me fizeram? Por que me perseguiram? E você começa a ser mais racional com o tempo. Então, assim, ó, o que eu fiz de errado? O que eu posso me cuidar numa próxima vez, futuramente? O que a vida tá me ensinando agora para que eu não passe lá na frente? Então, são essas leituras que nós precisamos fazer. É um caminho para superação. Fazer essas leituras. Tá, ok, injustiça, né? Muita coisa não dependia de mim. Mas o que eu posso fazer de diferente para não experimentar essa dor lá na frente? Como que eu posso me cuidar? Hoje, a minha abordagem ao escrever uma obra vai ser totalmente diferente. Não vou sair contando, entendeu? Não vou mudar. A mesma coisa, falei do projeto do podcast, então assim, ó, são cuidados, é a maturidade. E, gente, é horrível dizer, mas a maturidade vem por meio da dor. Nem sempre. Às vezes vem pelo compartilhar, mas muitas vezes vai ser por intermédio da dor. O que a gente tira de positivo da dor? E isso é a superação. É você começar a tirar coisas positivas da dor e não parar a tua história ali. Eu não parei. Não tô. E essa é a parte mais importante, porque quantas pessoas nos acompanham agora em casa e imaginam, de repente, que a sua dor, o seu peso, né, diante de um problema, de repente, paralisou naquele momento. Sim. Imagina que não consegue mais dar um passo à frente. É isso. Né? É sobre Respira isso. fundo. Dá um passo à frente. Vai continuar muitas vezes esse peso presente, mas vai diminuindo com o passar do tempo. Vai te dando clareza. Outras histórias vão chegando junto e ao mesmo tempo vão sendo compartilhadas e vão sendo amadurecidas também para enfrentar daqui para frente o que vem ainda. Eu digo assim, ó, que o que me ajuda com todas essas coisas assim que eu trouxe para você, tá vendo como assim, ó, não foi ficando mais fácil. Os desafios continuaram vindo desde quando eu comecei esse projeto. Já tinham muitos desafios antes, né? Mas olha quanta coisa eu citei. E assim, ó, não foi ficando mais fácil. A verdade. Mas assim, eu fui ficando mais forte. Dói, né? Às vezes eu me pego chorando, como eu falei no dia 28, né? Eu tinha esse sentimento, assim, lá com as mães atípicas. Eu tô aqui, eu tô sorrindo pra elas, eu realmente tô feliz, tava lá preparando a mesa. Mas dentro de mim eu sabia que tinha uma dor. Mas cuidar do outro, ver a alegria do outro, ver as mães assim, ó, poxa, eu não tinha ninguém. Recentemente ainda, uma pessoa que ela teve bebê e ela precisava de leite, de fórmula, porque o remédio que ela toma secou o leite. Então essa mãezinha atípica me procurou, olha, minha bebezinha precisa de fórmula. Sabe, vai lá, eu faço uma campanha, arruma, sabe, consegue, depois a pessoa vem grata. Poxa, olha o que a gente tá conseguindo, quanto associação, transbordar na vida de uma pessoa que tá sofrendo. A filha não tá ganhando peso, já é mãe de uma autista. Aí a bebê não tá ganhando peso, o leite secou. Nós mulheres já nos culpamos por tudo. Então, olha só, o leite secou é culpa minha.
né? Então assim, ó, aí você leva alguma coisa. Eu levei umas roupas também pra filha autista maior, né? Porque a gente também trabalha com isso na associação. As pessoas nos procuram, Denise, olha, eu tenho roupas. Então a gente busca e a gente repassa pra um autista, pra uma criança que tá precisando, né? Então eu fui levar as roupas, ela me abriu o problema da fórmula, conseguimos também arrecadar pra pelo menos ali 2 semanas de fórmula a criança tem. Então, assim, muitas frentes que a gente atua. Então, ver as pessoas voltando com uma palavra de gratidão, o mundo não tá vendo. Mas elas ali estão. Mas elas estão. E elas estão entendendo que, às vezes, o problema que elas têm também, que enfrentam no dia a dia, que às vezes também não compartilham, mas vivem esse problema, ele não é isolado, não é único, e estão diante de uma mulher tão forte, tão presente na vida de tantas mulheres que também tem esses problemas no seu particular, também tem essa vivência no seu andar da carruagem, digamos assim, e se mantém forte, se mantém abraçando essas mulheres, que esse é o papel da Ablupar. Alivia a carga, porque a pessoa vai ver assim, ó, poxa, eu tô com tantos problemas, vamos pensar nessa mãe, né? Tô aqui com a minha filha não ganhando peso, já sou mãe de autismo, tanto perrengue, mas poxa, uma outra mãe atípica se mobilizou pra me ajudar. Você entende como isso ajuda ela? Não vai resolver todos os problemas dela. Os problemas dela vão continuar existindo. Mas só o fato de alguém ter olhado pra ela com bondade, com amor. Então, é isso que a gente quer estimular. Denise, às vezes a cura tá no processo, tá no bem que você faz pro outro. Por isso que a Ablupar existe pra fomentar a rede de apoio. Não é nós, não é a Josi, o marido dela e a diretoria dela fazendo tudo. Não. É a gente incentivando as pessoas a cuidarem uma das outras. É isso. Fazer que Blumenau seja uma referência de famílias atípicas que se cuidam. Eu tive a minha necessidade atendida, né? Eu tô sendo ajudada, mas eu também posso fazer. O que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa. Sempre há alguma coisa. Nem que seja uma palavra. Nem que seja contar a tua experiência, que vai deixar o outro... Opa, não é só eu, graças a Deus. Porque quando a gente tá passando por um perrengue, parece que é só nós no mundo. O mundo inteiro tá bem. Então, só de compartilhar... Já é um processo terapêutico. Já é um processo terapêutico. Então, a gente promove isso. E isso acontece durante todo o ano, mas nesse mês de abril, o nosso Abril Azul, a causa autismo, ganha ainda mais força, ainda mais corpo, e para a Ablupar não é diferente. Para a Ablupar, então, é um mês ainda mais intenso, um mês ainda mais presente, com ações que a gente vai aprofundar, então, a partir de agora também, entre elas, esse passeio. Então, mais uma vez, fala sobre esse passeio com as nossas crianças, para onde que vocês vão, como é que será esse dia especial com as crianças, vivendo um mundo ainda mais especial, colorido, também na presença dessas famílias. É muito gratificante, assim, pelo 2º ano, sabe? E a Vila Encantada vai nos receber. Nós vamos com 2 ônibus, como eu te falei, então as mães e as crianças eles vão poder fazer escavação, Denise. Você imagina para um autista, muitos gostam de dinossauro, sabe? O parque já disse, olha, nós vamos dar pipoca para eles, nós vamos dar suco, sabe? Então assim, ó, tem uma expectativa muito boa, as mães estão felizes, porque, poxa, sair da rotina. É sair da rotina, sabe? As pessoas não fazem isso. É mais difícil. Não fazem com medo de julgamento, com medo de não saber lidar com uma crise perante os demais ali. Vai ser todo mundo autista, então mais um motivo para ninguém julgar ninguém. Ano passado, quando a gente fez o do ano passado, teve um autista que ele teve uma crise violenta no final do passeio. Violenta a crise que ele teve, assim. E as professoras, eu tenho na equipe, né, até gente ligada à educação especial, e o menino teve que ser carregado pra dentro do ônibus, que foi uma crise muito forte que teve. Mas você acha que alguma mãe vai julgar? Você acha que alguma mãe vai olhar pra ela e vai dizer, olha lá, não tá educando o filho? Não. Então, assim, este é o lugar certo. É a tribo. É a tribo. É a tribo. Essa mesma experiência, assim, eu lembrei agora, recentemente a gente foi fazer um vídeo com alguns autistas na frente da van, né? Porque a gente tá organizando uma caravana também, mas isso é um projeto um pouquinho mais pra frente, né? Mas o sonho de muitos autistas é conhecer o Luciano Hang lá na van. E ele é muito querido, eu já passei esse projeto pra ele, né? E eu acredito que um dia vai dar certo. E um autista também teve uma crise violenta na frente da van. E lá no Castelinho. E assim, a primeira crise que teve, eu consegui contornar. A segunda foi um pouco mais difícil, mas eu também consegui contornar. Pedi pra mãe se afastar e eu contornei. Mas a terceira crise foi
muito pior, foi muito mais difícil, assim. Foi na hora da gente ir embora já, e ele viu alguma coisa que ele queria, e aí, nossa, foi muito difícil. E daí, assim, ó, na época, assim, eu fiquei tão mal, porque agora eu só uso a unha curtinha, mas naquela ocasião eu tava com a unha um pouquinho grande, não ter que segurar ele, eu fiquei tão preocupada, com medo, meu Deus. Depois eu mandei, mãe, pelo amor de Deus, dá uma olhada se eu não segurar ele, porque ele queria entrar pra dentro da loja e pegar algumas coisas, por favor, olha, né? E aí eu fiquei com aquele medo, mas uma mãe que tava passando, uma mãe atípica, que não nos conhecia, abraçou ele, ela ficou uns 40 minutos com ele e ela conseguiu regular ele. Ela não nos conhecia, mas ela também é mãe de um autista nível 2 de suporte. Então, assim, ó, o poder da ajuda, o poder da compreensão. Eu não vou fazer tudo, eu não vou resolver tudo, a minha equipe não vai resolver tudo. Mas a partir do momento que as pessoas começam a despertar para o que elas podem fazer de bem para o outro, é isso, esse é o segredo. Uma pessoa que nem nos conhecia, passou por ali, viu que a gente estava tentando resolver, não estava dando conta, já era a terceira crise dele, né? E ela pegou, ela sentou, ela abraçou ele de trás, e aí ele, não sei se por ela ser uma estranha, ele meio que acabou acatando o acolhimento, sabe? Foi e ficou, tá? E ficou com ele, ficou, abraçadinha com ele, e deu tudo certo. Depois a mãe pegou o ônibus com ele, fez o que tinha pra fazer no centro, voltou pra casa, me mandou mensagem, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando a gente fala de autismo, né, Josi, tem diferentes níveis, diferentes situações. Cada autista é um ser diferente. Age diferente, se comporta diferente, recebe diferente o mundo e entrega para o mundo também uma forma diferente de ver esse mundo. Então, cada situação é uma situação, ao mesmo tempo em que as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, e outras, por maiores compreensões, acabam sendo um grande apoio na vida dessa família. E como é bom ter alguém que seja um apoio na vida da família, uma avó, um tio, alguém que possa estar ali presente também, sendo esse apoio tão importante que é necessário. Muito importante. Eu sempre digo, eu só posso fazer o que eu posso porque eu tenho rede de apoio. Eu tenho um marido parceiro, eu tenho uma sogra maravilhosa, eu tenho cunhadas abençoadas, a minha mãe também. Então, assim, eu sempre tive rede de apoio. Agora, lembrando, a maioria passa por esse perrengue. Sim. Lembra que a gente falou da mãe solo? Lembra que a gente falou da depressão? Tá aqui uma outra incidência. Muitas não têm rede de apoio. Então, assim, vamos construir isso. E vamos também educar a sociedade, porque às vezes a pessoa, ela tá olhando de fora, ela acha que não é difícil. Tem isso, sabe? Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho de educar a sociedade pra ver que, poxa, lembra que as nossas mães falavam assim, que muito ajuda, que não atrapalha? Então, assim, gente, você não sabe como ajudar, você não tem autista na sua família, você não tem experiência nenhuma, você nunca leu nada, tá bom. Olha, então, assim, se você não incomodar, se você não atrapalhar, se você não julgar aquela mãe, se você não olhar com cara feia, entendeu? Você já tá ajudando muito. Se puder fazer mais, como eu dei o exemplo dessa mãe que foi lá e abraçou, mas também porque ela tem uma certa vivência, ela sabia o que fazer. Mas, assim, a gente precisa educar a sociedade. Então, a gente existe quanto associação para levar acolhimento para as famílias atípicas, mas a gente entende também o nosso papel educador da sociedade. Porque não é fácil para os dois lados. A sociedade não está preparada para a leva de autistas. E a nível 1 de suporte, a nível 2 e a nível 3. Uma criança a nível de suporte 2, quer dizer, não só criança, né, gente? Indivíduo, né? Pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser idoso, né? Nível 2 e nível 3 de suporte é mais visível que aquela pessoa tem um diagnóstico, tem alguma coisa. É mais compreensível para o lado da sociedade, mas também afasta muitas vezes a família da sociedade. Afasta a família da sociedade. Mas quando ela estiver em sociedade, as pessoas serão um pouquinho mais prudentes. Elas vão ter um pouquinho mais de empatia, porque tá nítido que tem alguma coisa com aquele filho. Agora, quando é o nível de suporte 1, facilmente os nossos filhos passam por mal educados. Há uma falta de correção nessa criança? Onde é que está o pai e a mãe dessa criança? Onde é que tá que deixa essa criança, né? Não aceitar o lugar dela na fila. E assim, eu digo pra você, Denise, a gente tava conversando sobre isso. Eu tenho um filho de 12 anos e assim, eu não admito, sabe, desrespeito, mesmo que ele tenha transtorno opositor desafiador. A gente trabalha isso também na associação pra ensinar a questão do manejo pras mães, porque assim, não é porque seu filho é autista que você não vai corrigir. Você não pode deixar seu filho bater na sua... Você não pode deixar ele chamar palavrão. A gente quer construir, a gente quer levar informação, mas assim, tem que educar. Mas tem o outro lado também da sociedade que acaba julgando demais. Então tem as duas coisas, são as duas frentes. A sociedade que precisa ser educada para não atrapalhar,
né? E a família que precisa ter mecanismos, aprendizados para saber lidar com aquela situação, até para que no futuro não tenha um problema maior. Que quando eu digo pro meu filho, eu tô te educando, eu tô te repreendendo, eu tô te dando castigo com amor. Mas se você for por um mau caminho, a polícia, por exemplo, lá na frente, não vai fazer com amor. E, gente, vão ficar adultos. Vão ficar adultos. Que esse nosso espaço aqui, a Blupar Encast, se multiplique, seja triplicado, seja muito mais do que isso, 10 vezes mais, para chegar no seio, na casa de muitas famílias, com ou sem qualquer tipo de transtorno, qualquer família que não seja também ligada à causa, né, de ser atípica ou não, mas que construa sociedades Amém. mais respeitosas. É o nosso sonho. Mais respeitosas. É o nosso sonho, a gente tá no caminho, é um caminho árduo. Acho que, voltando, se Deus nos comissionou é porque dá pra fazer. E quanto mais pessoas caminhando com a gente, mais longe a gente vai. E esse caminhar se faz também presente no Café Azul? Café Azul, teremos uma palestra com o Sr. Werner Kesk. Ele é o fundador da WK Sistemas, uma empresa muito reconhecida aqui em Blumenau. E ele é um senhor já, um autista adulto, falo assim com muito carinho, não vejo a hora de ouvi-lo, não o conheço pessoalmente, mas já conversamos muitas vezes, ouço falar muito bem dele. E é um motivo de orgulho, né? Poxa, estamos nos organizando. Toda a equipe, gente, são voluntários. Todo time de voluntários arrecadando as coisas e vendendo os ingressos. E tudo que a gente arrecadar vai ser usado para o projeto em 2026, para fazer mais ações em 2026. O nosso sonho, o maior sonho hoje da Blupar... Café Azul já tem uma data, é agora no dia 14 de abril. Já tem um local, ali no espaço da Rivage, já temos um palestrante e agora a intenção é poder multiplicar a presença de público, não só famílias atípicas. Isso. Mas a classe empresarial, todos abraçando essa causa, todos se fazendo presentes, estando conosco, lá também no dia 14 de abril. Esse é o nosso desejo, que a sociedade pegue junto com a gente e que ela vá lá ouvir a nossa prestação de contas, o que a gente fez, o que a gente quer fazer, o nosso sonho é ter a nossa sede. Com a nossa sede, a gente vai poder expandir o nosso leque de ações. O que a gente quer? Essas mães, essas famílias, elas precisam de acompanhamento, elas precisam de acompanhamento terapêutico, não só as crianças, mas elas também. Para isso a gente precisa de um espaço, porque toda vez que a gente quer fazer algum encontro para as mães, lá vai nós procurar um lugar, pedir, alguém tem que ceder. Olha quanto a gente vai poder fazer mais quando a gente tiver o nosso lugar. A gente pode fazer toda semana, grupos terapêuticos, né? Rodas de conversa, vindo profissionais capacitados para nos ensinar o manejo, para nos ensinar a lidar com as nossas emoções. Só que, gente, a gente não vai conseguir isso sem a ajuda da sociedade blumenauense, sabe? Porque não é simples. Então a gente precisa unir Blumenau. A gente tá cheio de vontade de trabalhar, a gente acredita no propósito, então o Café Azul ele é muito importante. Muito importante. Como é que será essa noite do dia 14 de abril? Descreve um pouquinho para quem nos acompanha agora em casa, para poder entender melhor como é que será então esse dia 14 de abril com o Café Azul da Blupar. A gente está vendendo os ingressos, vai ter a palestra do Sr. Werner, vai ter também uma prestação de conta, né, sobre as ações que a gente fez no decorrer do último ano e vamos falar também sobre os nossos sonhos, as coisas que a gente galga realizar, né? E aí todo o nosso time de voluntários estará lá, vamos servir um café gostoso, que a gente tá... Mães atípicas, importante dizer, mães atípicas estão organizando esse café. A gente não tá contratando, não é uma padaria que faz, somos mães atípicas, nós vamos fazer tudo com muito carinho, entendeu? Nós vamos preparar, vamos receber vocês, assim, com muito amor e, assim, eu não posso abrir tudo, mas vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Vai ter o lançamento especial da nossa camiseta 2026 também. Essa linda. que eu tô usando aqui é a versão desse ano, né? A versão, isso. Foi a primeira versão, mas todo ano a gente pretende fazer uma nova, né? E vai ser lançado o segundo modelo, né? E assim, tem coisas especiais que eu não posso abrir aqui, mas tá sendo preparado com carinho. Com carinho. É com amor que a gente quer receber toda pessoa que adentrar naquele lugar. Quando você fala em uma nova camisa também, a nova versão já é também uma ideia de... Uma forma a mais de angariar recursos para a associação. Angariar, gente. A gente viu o Outubro Rosa começar tão de mansinho, tão quietinho, e hoje é um universo de famílias, mulheres, homens vestindo rosa no mês de outubro, que também leva muita renda para a própria rede feminina, né? As nossas mulheres anjos de rosa aqui em Blumenau, em todo o país. E assim também a ideia, então, de transformar essa camiseta da Blupar também uma fonte de recurso também para a própria associação. É a nossa inspiração. É isso aí. Somos pequenininhas ainda, mas a gente acredita muito no que pode vir a ser, Denise.
Dessa forma pequenininha, se está começando, mas ao mesmo tempo já indo para mais um ano, acolhendo cada vez mais mulheres. Tenho certeza que esse nosso encontro de hoje aqui vai possibilitar também o convite para tantas outras famílias poderem estar com vocês, poderem se entender, serem recebidas e compartilhar as suas histórias, porque isso é a Blupar no seu dia a dia também, né? Isso, e se alguém, eu não sou de Blumenau, eu não tenho como participar do Café Azul, mas a gente vai colocar o nosso CNPJ, o nosso Pix, se você quiser mandar a sua contribuição, né? A gente tem, meu Deus, todo um time, assim, que cuida das questões, tem contabilidade, tem advogado, tem tudo, então, assim, a gente faz tudo com muita transparência, sabe? Os nossos números são... a gente procura cuidar muito bem disso para ser uma referência e para dar certo, né? A gente entende esse nosso papel. E você pode ajudar fazendo uma contribuição, enviar a sua contribuição, que com certeza eu te dou a minha palavra de que vai ser revertido em ações para famílias atípicas. E para o dia 14 agora com o Café Azul na Rivage, os ingressos ainda estão disponíveis, né, Josi? Ingressos ainda disponíveis, isso mesmo. A gente tem uma plataforma de venda, né? O link, ele está disponível na bio do nosso Instagram, você encontra lá. E a gente tem também, Denise, uma condição especial para quem é família atípica, né? Aí só chama a gente no direct que a gente dá as instruções. Porque quem é família atípica, já tem muitas, às vezes quer ir, quer ouvir, quer sair da rotina, mas a pessoa não tem condições, né, de R$70. Então, assim, a gente tem uma condição especial para quem é família atípica, tá bom? É só nos chamar ali que a gente dá toda a instrução. Muitas famílias não têm com quem deixar seus filhos para poder participar de um evento como esse. Podem também levar as crianças, vai ter um cantinho ali para acolher também as crianças, ou é mais direcionado para os adultos poderem aproveitar essa experiência, ouvir muito o que o Sr. Werner vai colocar também em evidência e também ouvir esse dia a dia da própria Blupar? Olha, assim, crianças são sempre bem-vindas, mas nós não vamos ter um time de voluntários podendo ficar com elas, como acontece em todos os nossos cafés. Né? Justamente porque o time vai estar voltado ao trabalho. Mas assim, não tem com quem deixar, pode levar, vai ser, né, bem-vindo, bem tratado, vai poder desfrutar de um café gostoso e a gente está acostumado, né, com a presença, com a energia deles, mas não vai ter uma salinha especial ou voluntários que possam, né, ficar aí durante todo esse tempo. Então assim, a família vai ter que ficar de olho. Josi, olhar para trás, voltar no tempo, lá do início. Desde que você abraçou a causa social, se viu na sociedade, se encontrou também com a tua tribo, depois foi o encontro de proporcionar um espaço como a Blupar vem fazendo na vida de tantas famílias. Qual foi o teu maior aprendizado? O medo. Que o amor lança fora todo medo. Que o amor lança fora todo medo. E ele está proporcionando isso? A única coisa que me faz não parar é o amor. E esse amor se multiplica na vida de tantas famílias. Tenho certeza que as mulheres que estão com vocês ali, muitas delas mães solos, sentem esse amor presente. É isso, é transbordar amor mesmo que não necessariamente você esteja recebendo. É desaguar amor no outro quando você está doendo. E as mulheres precisam entender isso também nas suas missões de vida. E reproduzir. E reproduzir. Isso é colocado também em evidência nesses encontros com a própria Blupar? Também. A gente sempre fala, vem ser nosso voluntário, vem caminhar com a gente. Sim. Quantas histórias transformadas ali? A gente ouve algumas. Quantas pérolas presentes ali que vão se descobrindo, vão se mostrando, aos pouquinhos vão revelando e depois descobrem quantas pérolas presentes também ali nos encontros de vocês, tenho certeza disso. Você falou de pérola. No dia 1º de novembro de 2025, a gente teve um Entre Nós, Mães Atípicas, né? Foi maravilhoso. E eu tive a ideia, né, de presenteá-las com um colar de pérolas. E a gente colocou dentro de uma embalagem e foi dito, olha, vocês vão abrir todas juntas. Fica de frente para uma amiga e no 1, 2, 3 você abre e tira o que tem dentro. Ninguém sabia que era um colar de pérolas. E quando eu contei 1, 2, 3, eu disse a frase, ostras felizes não produzem pérolas. E aí elas puxaram o colar e uma colocou na outra. Foi isso que a gente trabalhou, sabe? Então assim, para quem tem casa, né, agora que a gente tá terminando, ostras felizes não produzem pérolas. E mulheres entendam que vocês também têm um chamado, inclusive para se sentirem convidadas a participar da Blupar. Já tem muitas mães, muitas famílias presentes, mas sempre cabe mais mas eu não sou mãe. Vem ser voluntária. Vem ser voluntária. Vem trabalhar com a gente. Precisam também desse trabalho. Com certeza, né? Temos jovens, temos moças que nem são mães e elas estão caminhando com a gente, estão felizes e vão ajudar a cozinhar no dia do Café Azul, assim, é gratificante, é bom. Tu vê muitas Joses presentes ali também? Eu vejo muita gente com potencial, assim,
que precisa dessa liderança, sabe? Mas eu vejo nitidamente que tem potencial para grande coisa. E aí, isso faz com que eu tenha mais seriedade ainda na minha missão, porque é discipular pessoas que têm um grande potencial, só precisa muitas vezes de liderança, de uma certa condução. Mas vejo sim, é desafiador, eu lidero uma equipe, entendeu? Não é só as mães que estão lá, tem uma equipe sob meu comando que eu também as lidero, que eu também preciso lapidá-las. E como é que foi hoje? Falar sobre a tua história e a tua superação. Eu tava muito apreensiva, assim, antes de vir, muito decidida a fazer, mas ao mesmo tempo pensando na questão de preciso ser muito prudente, vou abrir coisas delicadas, né? Mas agora a sensação é de alívio. Consegui. Precisava ser feito. A força veio. A força veio. O amor também. O amor também, se transbordou, sempre. Obrigada por estar conosco hoje aqui. Obrigada por me convidar também a fazer parte desse podcast especial nesse mês, onde a causa é tão nobre, tão importante, tão especial na vida de tantas pessoas. Já que a gente ouve falar cada vez mais que o autismo se faz presente na vida de tantas famílias, mesmo não sendo de uma família atípica ou sendo, todos precisam abraçar também esse conhecimento, abraçar essa sociedade, que é formada por todos. Que é formada por todos. Muito obrigada. Terminamos aqui? Terminamos aqui. E que venha mais momentos como esse, para a gente poder multiplicar também esse assunto, tá? Amém. Deus abençoe. Isso aí. Foi um prazer ter você também aqui hoje, receber a Josi e, ao mesmo tempo, multiplicar esse trabalho da Ablupar, Associação Blumenauense dos Pais e Amigos dos Autistas. Um trabalho tão lindo que veio para ficar e que veio para acolher também muitas famílias, tá? Fiquei muito feliz em poder estar com vocês e até uma próxima oportunidade.